Olá, meu nome é Patrick Xavier. Estou aqui para apresentar o projeto Sistema de Monitoramento das Permutas de Aula entre Professores, com autoria própria e com o auxílio do aluno Alcauê Alves Oliveira e com orientação dos professores Francinila Rodrigues e Washington Valdeci. Hoje em dia, é muito comum termos sistemas e softwares de monitoramento de dados, tais softwares que nos permitem adicionar, atualizar ou excluir dados de forma rápida e prática sem a necessidade de preenchimento de formulários físicos. No máximo, temos a necessidade apenas de preencher descrições ou datas que possam nos auxiliar a encontrar esses arquivos ou filtrá-los nesses softwares. Tais softwares também permitem organizar grandes volumes de informações e também disponibilizá-lo de forma muito mais rápida em bancos de dados, que otimiza o seu tempo gasto com a gestão dos mesmos. Segundo o Karate, a automatização desses softwares nos permite garantir o uso estratégico das informações, identificando as suas necessidades e oportunidades, melhorar a qualidade, a precisão e a integridade dos dados, melhorar o compartilhamento entre a empresa dos dados que estão fornecendo, manter um modelo de informações atualizados, refinar e reaproveitar as informações da própria corporação. As permutas de aulas no campus consiste da seguinte forma: um professor necessitará se ausentar em um dos seus horários e o oferece para outro professor, enquanto ele que o aceita oferece um de seus outros horários para que o primeiro docente possa repor e assim nenhum dos dois tenha sua carga horária prejudicada. Essas permutas são realizadas com um formulário de papel, onde os professores têm de preencher informando data, aula, o motivo, o horário que estão oferecendo, entre outros. Um processo um tanto quanto burocrático e pouco dinâmico. Para resolver este problema, o projeto propõe a criação de um software para o monitoramento das permutas, almejando alcançar a redução dos infortúnios para os professores que precisarem se ausentar, em contrapartida, ocasionando a redução nas aulas vagas e contribuindo para o ensino dos alunos na instituição. O referencial teórico do projeto tem como base as citações de Mello, onde ele diz que os programas de banco de dados armazenam informações necessárias de modo que possam ser localizadas, organizadas e exibidas de forma rápida, mantendo as informações indesejadas fora do caminho. E a integração desse banco de dados com o sistema web permite o acesso dos dados através do seu site web. Mello também afirma que a integração web é um nome para uma variedade de técnicas utilizadas para disponibilizar as informações armazenadas em um banco de dados sem a necessidade de aprender SQL, ou seja, qualquer pessoa que estiver acessando o site sem estar por trás, ali só no front-end, ele consegue fazer todas as ações de forma prática e intuitiva, sem a necessidade de saber programação. As tecnologias utilizadas nesse projeto foram o HTML, uma linguagem para marcação de hipertexto, muito comum na criação de websites que podem ser interpretados pela maioria dos navegadores atualmente, tais como Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer, entre outros. É também muito versátil para a criação de formulários e tabelas, que podem se comunicar com a linguagem PHP. O PHP é o responsável por receber esses dados do HTML e obter a comunicação entre o site e o banco de dados. O MySQL é o responsável em armazenar os dados obtidos dos formulários através da programação PHP, onde o PHP informa se quer excluir ou alterar tais dados que estão armazenados no banco. O CSS é um mecanismo simples para adicionar estilos ao HTML, tais como alterar fontes, tamanhos, transições, deixando assim a página mais intuitiva e deixando de forma mais dinâmica. Aqui temos um exemplo do código em HTML e CSS, onde dois se comunicam e o CSS manipula os códigos do HTML para deixar um botão mais estilizado e intuitivo. Passando agora para a metodologia, inicialmente fez o estudo das linguagens e tecnologias informadas anteriormente, através de livros e auxílio insights para desenvolver uma base de conhecimento e ter maior afinidade com essas tecnologias. Em seguida, deu início ao desenvolvimento do projeto com um programa de integridade e relacionamento no MySQL Workbench com as tabelas de login, permutar e repor, tais tabelas que irão ficar responsáveis em receber os dados pelo PHP do formulário do HTML. Em seguida, fez-se a criação dos bancos de dados com as tabelas identificadas no diagrama, obtendo-se no site DB for Free, que é uma ferramenta gratuita, onde ela permite a hospedagem do banco sem a necessidade de mantê-lo no local. Ou seja, eu poderia acessar esse banco de qualquer lugar que eu estivesse, sem necessidade de ficar fixo a uma máquina só. E por fim, iniciou a criação do site e da conexão CRUD, Create, Read, Update, Delete,
que é uma das ferramentas que o banco de dados permite para poder atualizar, criar, ler e deletar dados nele, utilizando um site também gratuito, o Infinity Free, um site de hospedagem que substitui o uso de servidores web, tais como Champ, Wamp e assim entre outros. Aqui temos a execução do projeto, onde eu mostro aqui como está a plataforma, onde temos a página de cadastro e login, que é a página inicial para o professor ter acesso à plataforma. Na primeira imagem, temos o formulário sem a implementação do CSS. E na segunda, temos a implementação, onde deixa o formulário um tanto mais harmônico e intuitivo. Aqui temos a página inicial, também sem CSS, e o formulário também, onde os professores tinham que oferecer sua aula, preenchendo os dados, só que de forma mais rápida, e ao preencher esse formulário da direita, ele seria jogado na página inicial da plataforma, onde um professor poderia pegar essa aula. Aqui temos a página inicial, onde após a implementação ela ficou bem mais intuitiva. Temos também novos botões, onde ele pode ficar vistos de maneira mais intuitiva, onde ele pode ofertar uma permuta com outro professor ou criar uma nova oferta. Temos também a página perfil, onde o professor pode olhar as aulas que ele permutou e ofereceu, vendo aquela lupinha, ele pode ver o professor também que pegou a aula dele. Temos também, para o acesso de administradores, a página de impressão. Essa função será só para o pessoal da coordenação que necessitará manter um controle dessas aulas, onde ele poderá imprimir todo o relatório de quem cedeu a aula, de quem efetuou a troca, quando vai ser feita, e assim por diante. Para obtermos o resultado do site, a gente criou um formulário para avaliar o nível de satisfação dos professores com a solução proposta, onde mostramos a eles como utilizar a ferramenta e o que eles achavam. E neste formulário era julgado os aspectos e funções dos sites, tais como se o site estava agradável, se o site era intuitivo, onde qualquer pessoa conseguiria utilizar e entender o que estava sendo descrito, e se ele iria suprir a necessidade das permutas. Foram entrevistados 6 professores, sendo 3 do Erensal e 3 do nosso próprio campus. A primeira pergunta queria saber como era descrita por eles o atual sistema de permutas da sua instituição. A maioria dizia que era regular e uma pequena taxa disse que era boa. Outra pergunta, como era classificado a funcionalidade do sistema, se ele satisfazia a necessidade deles. E uma boa taxa disse que era excelente e 2 pequenas taxas disse que era bom e regular. Outra pergunta era sobre como eles descreveriam a usabilidade do site, em aspectos como a preensibilidade, a acessibilidade e a estética da interface. A maioria disse que estava bom e outra taxa disse que estava excelente. E por último, a pergunta para saber se o projeto poderia vir a ser útil no campus, e uma taxa de 100% de aprovação, onde eles acreditavam que sim. Por mais que tenhamos obtido uma boa taxa de avaliações positivas, pode-se notar que o software pode e deve ser aprimorado para a maior satisfação de seus usuários. É possível melhorar a interface, desenvolvendo um layout mais profissional e implementando novas funcionalidades conforme a necessidade de cada instituição. Outro ponto pode ser considerado para trabalhos futuros é o aumento da quantidade de teste, ampliando uma amostra consultada para que se possa ter uma avaliação mais detalhada. E as considerações finais? O desenvolvimento desse tipo de solução, apesar de simples, tem o intuito de beneficiar tanto os professores quanto os alunos e a coordenação de ensino, que fica responsável por gerenciar essas permutas. A solução mostrou-se um meio mais rápido e eficiente de executar o processo, podendo ser gerenciado remotamente e evitando o uso de papéis que trazem diversos problemas quando mal utilizado. Conclui-se que com a adoção da solução, a instituição conseguiu um método otimizado e funcional, evitando a perda de dados, dificuldade de compartilhamento e gargalos no processo. Aqui temos nossa referência bibliográfica e agradecimentos primeiramente a Deus, que nos permitiu a vida e saúde para os desafios, aos nossos familiares que nos incentivam e acompanham, aos alunos e professores que idealizaram uma solução para resolver um problema interno da instituição, às instituições e colaboradores que contribuíram para o realizamento dos testes na solução e ao Cointer que acreditou na ideia e aceitou nosso trabalho. Muito obrigado.